Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá a todos! Este é meu primeiro post no Reddit, e eu gostaria de compartilhar minha história. O inglês não é minha língua nativa, então me desculpe se houver alguns erros. Então, em 2019 eu viajei para o Japão com a minha mãe e amigos. Nós não sabíamos falar japonês, então só falávamos inglês. Estávamos na estação de metrô para ir para Shinjuku. Uma moça japonesa que tinha uns 20 anos começou a falar inglês com a gente. Então começamos a conversar e quando a moça saiu do metrô, ela nos mostrou no telefone com um Google Tradutor e no telefone estava escrito "Cuidado com as costas". Eu não sei se foi um erro de tradução ou alguma coisa assim, mas isso realmente intrigou a gente. Aqui começa a parte estranha. Depois que saímos do metrô, não conseguia parar de pensar naquela mensagem e constantemente eu olhava para trás. Então, me virei pela terceira vez e vi meu passaporte no chão. Eu peguei e fui embora. Eu não sei se foi por acaso, mas sem essa mulher, provavelmente eu nunca teria olhado para trás e eu teria perdido meu passaporte. Essa foi curtinha, essa foi só um esquenta pro que tem pra vir aqui pela frente. O pessoal que apoia o terror, eles podem comentar aqui no chat, então à medida que o pessoal for comentando, eu vou lendo os comentários aqui. E o que vocês acharam dessa curtinha? Foi bem de boa até, né? Mas pelo menos ele não perdeu o passaporte dele. Mas foi só aquecimento. Essa foi soft. Essa foi soft. No Let's Not Niche, o FSAN Ed 9008 postou: era uma casa completamente diferente. Usando uma conta descartável porque há vários detalhes aqui que podem revelar minha identidade. Então, cerca de 5 anos atrás, eu, um homem de 26 anos, decidi viajar pelo mundo. Sair direto da faculdade me deixou endividado, cada vez mais desesperado por qualquer emprego para o qual eu era super qualificado e geralmente deprimido. Eu me senti isolado e sozinho na minha pequena cidade em Washington e encontrei a única maneira de sair: viajar. Meu amigo do ensino médio sugeriu que eu olhasse para o woofing e voluntariando como uma maneira de viajar barato. E foi aí que eu fiz. A maneira como funciona é bastante simples. Você trabalha por cerca de 25 horas por semana em alguma fazenda em troca de comida e moradia. O atrativo é que, como a comunidade de viajantes mão de vaca é bastante grande, é uma ótima maneira de conhecer novas pessoas, sair da sua zona de conforto e simplesmente se permitir viver e descobrir a vida. Vamos avançar 8 meses aqui. E eu sou um experiente cavador de merda de vaca. Comecei em Washington, Oregon e fui para o sul, até a Califórnia. Lá consegui economizar algum dinheiro que me pagaram por baixo da mesa por um trabalho extra e agora estava diante de uma decisão. Para onde ir no mundo? A empolgação de poder comprar uma passagem para qualquer lugar no mundo me consumiu. E, por conselho do meu parceiro voluntário hippie idiota, eu escolhi aleatoriamente. Fui a um site de randomização e cliquei no botão País. Saiu a Geórgia.
Dizer que eu não sabia nada sobre lá era um eufemismo, mas o medo do desconhecido tornava excitante e exótico de alguma forma. E então eu fiz. Comprei uma passagem e comecei a procurar por uma fazenda que pudesse me hospedar. Havia poucas opções, e a maioria era remota e nem tinha conexão com a internet. Enviei mensagem para todas, porque poucas respondem, e obtive resposta de uma fazenda no topo de uma montanha. As fotos mostravam uma tradicional casa de pedra georgiana, com um grande jardim nos fundos. Uma família com vários filhos alegres, avós jantando e animais. Parecia acolhedor e convidativo. A descrição estava escrita em um bom inglês, e os requisitos para o trabalho pareciam razoáveis. Eu estava animado. Depois que eu voei para Tbilisi, a capital, segui as direções que me enviaram para localizar a fazenda, o que não foi uma tarefa fácil. Poucos na Geórgia falam inglês. As estradas estão ferradas já que poucas foram mantidas desde a queda da União Soviética, e o país em sua maioria é pobre. Me levou cerca de 20 horas de ônibus e táxis soviéticos, estradas e caminhos serpentinos estranhos para chegar àquele desejado ponto azul no meu mapa. Era um caminho de terra que subia uma colina íngreme para um parque nacional no norte do país. Não havia nada por quilômetros a não ser árvores e seu silêncio. Quando subi aquela colina, vi a casa a meio quilômetro de distância, em uma colina ainda mais íngreme, cercada pelas árvores. Deste ponto de vista parecia abandonada, crescida, marrom e sombria. Quando passei pelo portão, Giri, um nome fictício, o aparente dono se aproximou de mim. Era um homem de meia idade, pequeno e pesado, com um grande sorriso no rosto. Ele apertou minha mão e, em um inglês quebrado, começou a me mostrar o local. Ele também cheirava a álcool. Notei que não tinha ninguém além da gente. Perguntei sobre sua esposa e seus filhos e ele desviou o assunto e disse algo como: Eles estão fora agora. Nesse ponto eu já estava assustado. Ao explorar, ficou aparente que a fazenda estava em um profundo declínio. As árvores de maçãs e plantações estavam morrendo. O telhado do pequeno celeiro havia desabado, a própria casa cheia de lixo e cheirando a mofo. Era óbvio que Giri estava passando por um período difícil. Mas eu não ia virar as costas e simplesmente sair no meio do nada, sem um plano, tendo não dormido pelas últimas 36 horas. Era noite, e depois de me alimentar bem e tentar da melhor forma que eu podia manter uma conversa em inglês, Giri me mostrou meu quarto no segundo andar e eu fui dormir. Quase imediatamente apaguei de exaustão e estresse, e teria dormido por 10 horas se não fosse acordado por um barulho. Parecia algo metálico e pesado sendo arrastado pelo chão de madeira. Naquele estado sonolento entre a vigília, ouvi por alguns minutos. Eu não pensei em nada e voltei a dormir assim que parou. De manhã, Giri, agora sóbrio e mal-humorado, me pediu para consertar algumas janelas e portas da casa enquanto ele mesmo planejava ir buscar alguns componentes em uma vila próxima. Novamente, eu tive aquela sensação estranha descendo pela minha espinha. Algo não estava certo. Ele não mantinha contato visual e era evasivo. Não havia sinal de celular, nem internet. Assim que ele saiu, chequei a casa para ter uma ideia geral do lugar. E ficou aparente que o lugar era mal habitado, como uma daquelas casas abandonadas. Havia móveis quebrados, jornais e fotos antigas no chão, um espelho estilhaçado. Eu peguei meu telefone e olhei de novo o anúncio salvo. As fotos não correspondiam ao quintal, ao jardim ou às paredes. Giri não estava em nenhuma delas. Era uma casa completamente diferente. Nesse ponto eu estava em pânico total. Empacotei minhas coisas e comecei a sair quando eu vi um grupo de 3 homens subindo aquela primeira colina. Não havia outros caminhos que eu pudesse tomar. Então fui para trás da casa e corri colina abaixo em direção à floresta. Depois de algum tempo eu parei e escutei. Não sei quanto tempo eu esperei, mas eles foram persistentes. Em algum momento eu os ouvia sair. Então eu contei até um número grande e voltei para casa e o caminho. E uma vez que estava tudo claro, corri como nunca. Mas ainda estava no meio do nada, sem tráfego, sem transporte público. Cheguei a uma estrada pavimentada e comecei a andar na direção de onde eu me lembrava ter vindo. Horas se passaram e finalmente um carro passou e parou. Num filme de terror teria sido Giri e seus amigos, mas na verdade era uma família russa muito simpática que me deu carona para a cidade. O anúncio desapareceu do site alguns dias depois que eu saí e não tive notícias de Giri desde então.
Eu ainda tenho que entender essa experiência. Continuei viajando e fazendo voluntariado desde então. Algumas pessoas, quando ouvem essa história, riem e dizem que o cara estava vindo com alguns amigos da vila para bater um papo e tomar algumas cervejas. Alguns dizem que ele estava prestes a me sequestrar e me matar. Mas eu confio no meu instinto. Algo realmente estava errado. O Crash falando aqui medo de alugar Airbnb, né? E que já alugou lugares isolados assim. Palgani falou que sempre fala nunca nos encontrar de novo, ele fica tipo, mano. É diferente seu nome, bonito. Mas esse relato não acaba por aqui, porque logo abaixo em um outro comentário ele fala: eu entrei em contato com a minha amiga que me contou essa história há tempos e consegui a aprovação dela para recontá-la. Então, em 2018, eu tava tomando sol no topo de um albergue no meio de Jerusalém. A vida é boa e ninguém tentou me matar ou sequestrar desde a Geórgia. Um dia chega uma novata, Ana, um nome falso de novo, para se juntar ao nosso grupo de voluntariado por algumas semanas. Nós nos damos bem desde o início e nos divertimos muito na Palestina. Ela é bem viajada, humilde, sociável, linda e ainda cautelosa. Depois de cerca de uma semana, eu a pego falando freneticamente ao telefone sobre alguém. E depois que ela desliga, pergunto se ela precisava de ajuda, e isso foi o que ela me contou. Ana escapou de um relacionamento ruim e recorreu a viajar como uma forma de seguir em frente. Depois de alguns anos na Malásia e na Indonésia, ela pulou pela Europa e pela América do Norte. Enquanto trabalhava em um resort de esqui com um visto de trabalho de férias no Canadá, ela conheceu Bob, de novo um nome falso, que se apaixonou por ela. No início foi legal e emocionante. Ele trazia flores para ela, cozinhava para ela, essas coisas. Mas quanto mais ela o conhecia, mais estranho e sinistro o cara parecia. Pelo que eu me lembro dela me contar, ele às vezes se fechava e mostrava pouca ou nenhuma emoção. Parava a conversa pela metade e saía, esse tipo de coisa. O típico assustador. Depois de cerca de um mês, ela deixou claro que não estava interessada e preferia que eles permanecessem bons amigos. O cara não levou-o bem e desapareceu por alguns dias. Então ele reapareceu e voltou ao normal. Nada de estranho, e não fez nenhuma investida nela. Alguns meses se passaram e ela foi pro México, perdendo contato de vez com o cara, mas ainda sendo amigos no Facebook. O mesmo Facebook que ela atualiza frequentemente. Depois de alguns meses voluntariando em um acampamento de surf, Bob aparece do nada. Ele disse que escolheu o México e aquele acampamento específico por causa dela. Ela acha um pouco estranho ele não ter mandado uma mensagem em nada sobre isso. Ele argumenta que queria surpreendê-la e eles trabalharam naquele acampamento por um tempo. E é óbvio que o cara ainda era apaixonado por ela. Ele a segue por aí e tenta iniciar uma conversa. Ela desiste, tem uma discussão com ele onde diz que se sente desconfortável com toda essa situação e deixa o acampamento, deletando ele da sua vida. Agora ela tá na capital, em um albergue. E adivinha só? Bob aparece lá também. Ela pergunta como ele descobriu. Ele dá um sorriso assustador e cheio de surpresas. Ela também sai correndo de lá. Ela tem uma parente que falece, então volta para casa. 6 meses se passaram e ela volta a viajar. Vai para a Turquia, passa um ótimo tempo, conhece muitas pessoas. Um dos voluntários está navegando pelas fotos que tirou em sua viagem anterior, com ela um dia, e ela vê Bob em uma delas. Ela pergunta sobre ele e o voluntário diz que conheceu o cara voluntariando na Turquia. Ela pergunta se eles são amigos no Facebook, e eles são. Ela olha para o feed dela, e ela tá em uma de suas fotos. Ela começa a tremer e tem um ataque de pânico. Começa a fazer arranjos para partir, mas toda a equipe do albergue a convence a ficar. Muito improvável que o cara apareça e, se aparecer, eles o expulsariam. Uma semana se passa e aquele voluntário se aproxima dela e diz que Bob mandou uma mensagem perguntando sobre Ana. Esse foi o último golpe, e Ana reserva a primeira passagem para sair de lá, para ir para Jerusalém. Corta para a nossa conversa e meu horror. Contamos a história para o nosso grupo e para os funcionários do albergue, só por precaução, caso esse cara aparecesse. Mas ele nunca apareceu, felizmente. Moral da história, foda-se o Facebook e foda-se os stalkers.
Essa tem um quê de muito bizarro na parte dele descobrir onde ela tá se voluntariando, né? Será que nesse aplicativo dá pra ver quem são os voluntários e onde eles estão? Talvez não, né? Isso seria, sei lá, romper muito com o sigilo. Tipo, pelos amigos do Facebook, talvez. Porque provavelmente ela bloqueou ele, né? Postando junto, né? Como é voluntário. Credo. É bizarro pensar em stalker. Odeio, 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 me dá gatilho. O próximo relato é: quem foi meu companheiro de viagem? Foi postado no Paranormal pelo Griffith THLE. Certo, eu nunca me considerei particularmente um crente do paranormal. Eu nem sou cético por completo. Quero dizer, eu acendo todas as luzes para ir ao banheiro se assistir um filme de terror ou estive lendo algumas boas histórias no Paranormal aqui no Reddit. Então eu devo acreditar pelo menos até certo ponto. Um pouco de contexto. Meu pai mora nas terras altas da Escócia. Já mora lá há mais de 20 anos e eu dirijo 14 horas, ida e volta, para visitá-lo sempre que possível, de 2 a 3 vezes ao ano. Sempre amei essa viagem, especialmente se eu tô sozinho. Já tem cerca de 2, 3 horas na autoestrada seguidas por estradas secundárias através das montanhas, florestas e ao redor de lagos onde posso colocar música e basicamente desligar do mundo. Na maior parte, há pouco ou nenhum sinal de telefone. Então eu geralmente baixo algumas playlists antes de ir, coloco meu telefone no suporte e sigo cegamente o GPS até ele perder o sinal. Faço essa viagem há anos, então realmente não preciso do GPS, mas eu adoro tentar bater o tempo estimado de chegada. Também pode ser útil quando tem sinal para me avisar se tem algum acidente ou algum desvio na frente. Enfim, essa jornada específica eu estava voltando para casa. Parti ao anoitecer, já que há muito menos tráfego nas viagens noturnas e menos chance de ficar preso atrás de turistas, especialmente caravanas. Eu odeio caravanas. Eu estava viajando para o sul, em janeiro, e o clima estava incrível. Meu carro mostrava uma temperatura externa de menos 12 graus, e a neve mal parava. Não tinha parado desde que cheguei à casa do meu pai 4 dias antes. Os limpadores estavam na velocidade máxima, mas ainda assim a neve continuava acumulando no para-brisa, o que significava que eu tinha que dirigir pela metade da minha velocidade usual. De vez em quando havia uma breve pausa na queda de neve e tudo parecia mágico. Era como dirigir através de um cartão de Natal, olhando para os vales, tudo coberto por um grosso manto branco iluminado pelo brilho tênue da lua acima, tornando possível ainda distinguir o rio serpenteando pelas fendas, nas fendas mais profundas, refletindo o pouco de luz que havia. Nessas estradas não tem iluminação, e, o que é pior, muitas vezes pode haver uma grande queda de ambos os lados da estrada. Adicione a 1 ou 1,20 m de neve fresca e a incapacidade de ver qualquer parte da estrada e você tem o potencial de muitos acidentes. Para combater isso, há varas de 2,40 m de altura nas laterais das estradas com fita refletiva no topo, vermelha de um lado e branco do outro. Fazer um adendo aqui que... será que a neve de 1 metro... 1 metro é bastante coisa. A pessoa dirige por... não deve dirigir em 1 metro de neve. Deve acumular na lateral da estrada. Não tem como dirigir em 1 metro de neve, é muita coisa. Se você já dirigiu na neve a 1 metro de neve, manda aí, manda aí. Então, eu tava dirigindo e dirigindo. A neve simplesmente não dava trégua e eu tava focado na fita refletiva vermelha e branca para permanecer na estrada. À frente, eu vi luzes traseiras tênues de um outro carro. Um sinal de boas-vindas, pois foi o primeiro que eu vi em mais de 1 hora. Todos os outros deveriam ter sabido que era uma má ideia estar lá fora. Ao invés de focar nas varas refletivas, agora eu estava focando nas luzes traseiras do carro à frente. Eu não consegui identificar bem qual era a marca ou modelo. Um SUV claro, branco ou cinza claro, de algum tipo. Turistas. Pensei isso porque pude distinguir o box de teto e o suporte para bicicletas deles. Eles também devem ter ignorado os avisos para não dirigir naquela noite. Quando eu acelerei para tentar ganhar alguma distância entre nós, pareceu que ele também acelerou. Se eu diminuísse a velocidade, ele também diminuía. O espaço entre nós permanecia constante. Decidi que meus faróis devem ter sido irritantes para ele no retrovisor,
então mantive a distância como estava, seguindo cegamente as luzes enquanto tentava manter os meus pneus nas partes mais rasas da neve na estrada, evitando os eventuais montes de neve. Aí ele explicou o que acontece. Passou um pouco de tempo, não tenho ideia de quanto, pois agora tinha desligado completamente, ouvindo minha mistura de dance old school dos anos 90, o uivo do vento e o espatifar da neve no para-brisa, entre as varridas do limpador, observando as luzes vermelhas à minha frente, brilhando no escuro como os olhos de uma besta demoníaca, com a intenção de manter sua distância. Eu tô bem ciente de que eu estou me deixando levar escrevendo isso, mas faz um tempo de que eu não escrevia algo além de e-mails diários para clientes e consumidores. É bastante agradável poder registrar minhas memórias em um formato físico. Notei que o carro à frente começou a sair da estrada e senti uma súbita sensação de tristeza e solidão. Estava perdendo meu companheiro de viagem, o único outro sinal de vida humana que eu tive nas últimas horas. Então percebi que, por estar tão focado em seguir o carro à frente, eu não tinha ideia de onde estava. O que não é um problema, basicamente tinha apenas que ficar na mesma estrada por 3 horas antes de chegar a uma bifurcação, virar à direita e então para a estrada principal e ver uma pequena rotatória. Curiosamente, porém, o meu GPS agora apenas mostrava perda de sinal e me tinha como um ponto em um fundo branco, conveniente já que estava tudo coberto de neve. Isso nunca aconteceu. Geralmente ele tinha baixado o suficiente da rota para pelo menos me manter no mapa na tela. Foi então que eu senti uma vontade avassaladora de seguir o carro à frente. Eu sabia que eu não deveria. Literalmente não tinha desvios que precisava fazer fora da estrada e realmente não reconhecia a estrada que ele estava tomando. E quanto mais eu penso nisso, nunca tinha notado uma saída que descesse ao lado da montanha como fez. Mas e se eu nunca tivesse olhado? Eu decidi segui-lo, claro que sim. Se eu pensar que não deveria fazer algo porque poderia acabar arrependido, provavelmente eu faria. Embora, conforme me aproximava da curva, comecei a duvidar de mim mesmo e pensei que eu deveria ficar na minha estrada. Mas, por mais que eu quisesse manter as rodas indo em frente, minhas mãos e o corpo não permitiam, então eu virei. Eu não reconhecia a nova estrada. Eu não reconheci a minha velha estrada quando eu estava nela também. Então realmente não fez diferença. Tudo estava branco. Tudo estava escuro, muitas árvores e estacas refletivas. Parecia exatamente o mesmo como se eu não tivesse desviado. 10, 15 minutos depois, o carro à frente começou a se afastar de mim, apenas lentamente, mas mais rápido do que eu queria dirigir nessas condições. Então eu deixei que afastasse. De qualquer forma, não poderia realmente fugir, pois não havia para onde ir a partir dessa estrada. Então eu imaginei que eu veria novamente em breve. Mais uns 10 minutos se passaram dirigindo sozinho e então, à distância, avistei novamente as luzes e dessa vez estava alcançando rapidamente. As luzes estavam piscando na distância escura. Piscava e nada. Ótimo, meu companheiro de viagem tinha ligado as luzes de emergência e parado. Decidi que queria parar e ver o que estava errado. E quando eu parei atrás do meu companheiro, um Audi branco, possivelmente um Q3 ou um Q5, não tenho certeza, eu notei a quantidade de neve em seu carro. Certamente muito mais do que se eles tivessem acabado de parar. E não tinha marca de pneu, mostrando que eles tinham chegado agora. Mas era 100% o mesmo carro que eu estava seguindo. Parei justamente quando uma mulher, em um grande casaco azul, correu até minha janela acenando com os braços. Eu não sou a pessoa mais empática, mas não foi difícil perceber o alívio em seu rosto e ver que ela tinha estado chorando. Ela teve que parar porque teve um pneu furado e então explicou o que estava esperando ali, incapaz de ligar para alguém porque não tinha sinal, e pensou que teria que esperar até amanhã antes que pudesse sair. Ela tinha a ignição ligada enquanto ouvia música e tentava manter o DVD rodando para o seu neném, pressionando o botão no assento aquecido a cada vez que ele desligava, até que não voltasse mais. A bateria tinha acabado. Achei que ela estava sendo um pouco dramática. Foi literalmente alguns minutos desde que ela se afastou de mim, e ela não poderia ter estado aqui por muito tempo. Mais de 4 horas e meia. Foi o tempo que ela me disse que estiveram ali. Mais de 4 horas e meia sentada em seu carro com seu filho de 18 meses, em temperaturas de menos 12 graus Celsius, sem sinal de telefone, comida, bebida e sem como aquecer o interior do carro. Então esse não era o carro à minha frente nas últimas 2 horas, mas parecia exatamente o mesmo. Até mesmo o rack no teto cinza escuro e o suporte para bicicleta. Coincidência?
Uma grande coincidência, mas é tudo que eu posso logicamente pensar. De repente me senti irritado. Irritado que o carro à minha frente não tinha parado para ajudar. Talvez ele pensasse que eu faria. Isso é muito presunçoso da parte dele. Perguntei a ela se tinha tentado sinalizar para eles, e ela me devolveu um olhar de confusão e preocupação. Ela me disse que não tinha passado um único carro desde quando ela estava ali. Mas eu passei. Me contive de ir mais longe, explicar que tinha seguido um carro que não existia por mais de 2 horas. Ela estava assustada o suficiente por estar sentada ali no escuro nas últimas horas. Saí e olhei dentro do carro dela. Auxiliado pelas luzes dos meus faróis, vi que o pequeno estava dormindo profundamente. Perguntei a ela se queria um pouco de café da minha garrafa térmica e ela disse que sim. Eu ajoelhei na neve. Ela já tinha tentado remover as porcas e tinha deixado a chave de roda no chão, ao lado da roda, coberto por uma grande camada de neve gelada. Levantei seu carro, removi o pneu e substituí pelo step no porta-malas. Acendi um cigarro, puxei meu carro para o lado dela, conectei as baterias e a instruí a ligar o carro. Assim que ele voltou à vida, ficamos conversando. Perguntei para onde ela estava indo. Stirling, ela respondeu. Brilhante, eu vou seguir atrás de você. De novo, eu pensei. Isso fica na minha rota. Ela me agradeceu por ajudá-la, por conversar com ela e por acalmá-la. Agradeceu pelo café e me deu um rápido abraço. Rápido o suficiente para ser significativo, curto o suficiente para não ser muito constrangedor para um estranho. Ela entrou no carro e partiu. Eu entrei no meu carro, sentei por um momento olhando para as lanternas traseiras muito similares ao SUV branco acinzentado, com um rack de teto suporte para bicicletas. Acendi outro cigarro e parti. Eu acelerei, eu alcancei, eu reduzi a velocidade, ela se afastou, a velocidade dela permaneceu constante. Continuei me perguntando como ela não tinha visto outro carro, o outro carro que era exatamente igual ao dela. Eu continuei me perguntando como agora sabia onde a gente estava, mas ainda não tinha desviado, nem entrado em outra estrada. À medida que nos aproximávamos da civilização das estradas, eu comecei a perceber os rastros deixados pela minha nova companheira de viagem, os rastros de neve, deixados pelo pneu dela. Os rastros na neve dos quais eu tenho 99% de certeza que não estavam lá quando eu estava seguindo, ou a outra ela, antes de eu parar e oferecer um café. A neve aliviou quando entramos em uma cidade chamada Kilmarnock. Chegamos a um cruzamento e ela virou à direita. Eu virei à direita e agora estávamos dirigindo em uma precipitação de neve e chuva. Neve molhada que deixa a lama suja e cinza e um marrom no chão. Neve molhada que torna tudo mais difícil de ver que a neve seca normal. À medida que nos aproximávamos da rotatória, ela indicou a esquerda para a primeira saída. Eu indiquei a direita para a última e me posicionei ao lado dela. Ela olhou, acenou e partiu. Alguém, ou melhor, algo me levou por aquele caminho naquela noite. Desviou da minha rota normal. Me fez sentir como se eu não tivesse outra opção senão seguir aquele carro. Me guiou até a mulher e seu filho, em condições de congelamento, sem comida, água ou aquecimento. Ainda não tenho certeza de como explicar isso. Realmente não pensei muito a respeito. Eu não gosto de conseguir entender as coisas ou dar-lhes alguma explicação lógica. Isso me deixa desconfortável. Certamente nunca pensei muito sobre o paranormal. Sempre presumi que se o paranormal fosse real, se apresentaria para mim se precisasse. Se não, eu viveria em uma feliz ignorância. Mas agora eu não sei, e para mim, isso é pior do que saber. Resumo. Eu segui o carro por horas. O carro aparentemente não existia, mas me levou até alguém que precisava de ajuda, que tinha exatamente o mesmo carro. Obrigado pelos comentários. Realmente sinto que foi enviado naquele dia para ajudar alguém. Ironicamente, eu estava em um lugar bastante sombrio na época, e lembro de pensar que poderia facilmente sair da estrada e levaria dias até que meu carro fosse encontrado. Nada como estar sozinho com os meus próprios pensamentos, né? Esse carro fantasma me deu algo a mais em que focar. A mulher e a criança me deram um pouco mais de ânimo. Essa foi intensa, né? Mas foi tranquila de finalizar, não foi nada bizarro. Alguma coisa realmente estava guiando ele para encontrar a moça. E sorte que aconteceu isso, né? Ah, o Crash falou aqui uma sensação esquisita. E sim, de fato, uma sensação bem esquisita. Eu ficaria me perguntando. Eu ficaria estragado depois se acontecesse algo comigo desse tipo. Que aí percebeu que o carro da frente não tava deixando marcas no chão. Ai, nossa. Bizarro, né? Bizarro.
O tal Ganito falando que entraria em surto e sairia direto pra um psiquiatra. Sim, precisaria de ajuda médica depois. Porque, tipo, foi tranquilo, mas mesmo assim é uma coisa que mexe com o seu ecossistema. Não é normal. Não é normal. Tinha gente correndo risco lá. A criança, né? Nem, porra. Bom, vamos voltar à realidade no Creep Encounter com Encarando um Serial Killer. Essa temos fotinhas. Em 2002, minha esposa estava no 7º mês de gravidez do nosso primeiro filho. Na época morávamos em Ohio e ela queria um chá de bebê. Como a maioria da família e amigos próximos morava em Baltimore, Maryland, planejamos viajar para Baltimore e fazer o chá de bebê lá, no sábado, 19 de outubro de 2002. Mas os dias 3 e 4 de outubro trouxeram a horrível realização de que um assassino em série estava à solta na área de Baltimore. Naturalmente, reexaminamos nossos planos, mas decidimos prosseguir com eles mesmo assim. Afinal, a probabilidade de ser vítima de um atirador era praticamente zero do ponto de vista estatístico. Minha esposa e eu acompanhamos as notícias do atirador de Beltway nos dias que antecederam nossas viagens. Estava ficando um pouco mais assustado conforme o número de mortos subia para 9 e havia mais 2 pessoas que haviam sido feridas. Na última hora decidimos que ainda iríamos, mas tomaríamos a rodovia até a I-70 e então a I-70 através de Hargeston, em Maryland, Frederick, Maryland e entrar em Baltimore. Por volta das 17 horas da sexta-feira, dia 18 de outubro de 2002, minha esposa e eu buscamos minha mãe e minha irmã e partimos para Baltimore. A viagem estava lenta, mas de outra forma tranquila. Tínhamos usado o tempo para revisar os planos do que fazer quando precisávamos parar durante a viagem. O plano era que todos fôssemos juntos, não demorássemos, saíssemos do carro e entrássemos em um prédio rapidamente e vice-versa, e ninguém ficasse no carro sozinho. Bom, acontece que, eventualmente, por volta de 00:45 do sábado, todos precisávamos usar o banheiro. Paramos em uma área de descanso perto de Frederick e estacionamos bem em frente à porta do banheiro. A área de descanso estava praticamente vazia, mas havia um sedã azul escuro, um modelo tardio, com 4 portas estacionado de frente para a porta do banheiro. Estacionei ao lado dele e todos rapidamente revisamos as regras. Se eu terminasse primeiro, esperaria por eles, todos voltaríamos para o carro juntos. Então saímos e corremos para o banheiro. Quando corri para a área do banheiro, não prestei muita atenção no carro ao lado do que estávamos estacionados, além de garantir que eles não abrissem as suas portas. A noite estava fresca e cheia de umidade. Eu terminei primeiro e então fiquei em pé na saída, mas dentro do prédio. As portas e as paredes eram todas de vidro, então eu olhava nervosamente o estacionamento em busca de algo suspeito. Satisfeito que não havia nada de sinistro no estacionamento, voltei minha atenção para o sedã azul. Eu viajo muito, então naturalmente notei que as placas deles eram de Nova Jersey. No banco da frente estavam 2 homens afro-americanos. O que estava atrás do volante era de meia idade. Ele estava acordado e me encarando de volta. Ao lado dele tinha um adolescente dormindo. Eu me lembro de sentir um calafrio na espinha enquanto eu observava ele me observar. Naquela época, as autoridades não haviam divulgado informações sobre os atiradores e não sabiam do papel sinistro que o carro desempenhou em sua série de assassinatos. Então, eu estava ignorante do perigo que esses dois realmente representavam. Alguns minutos se passaram antes da minha família retornar e todos corremos de volta para o carro. Num instante, aceleramos e continuamos para o nosso destino. Eu me lembro de notar algo estranho sobre o porta-malas deles. Minha família era pobre enquanto crescia, então às vezes tínhamos que estourar uma fechadura quebrada e não podíamos consertá-la imediatamente. Então arranjávamos o porta-mala para abrir com uma chave de fendas. Então me lembro de pensar que isso que eles deveriam ter feito com o porta-mala deles. Acontece que era o buraco pelo qual eles atiravam enquanto permaneciam escondidos. O chá de bebê ocorreu bem e minha esposa se divertiu. Não saímos para as refeições, mas dormimos e comemos na casa da mãe dela em Baltimore. Na manhã de domingo, era hora de ir. Pegamos uma rota muito mais ao norte para voltar para casa só por segurança. Cerca de uma semana mais tarde, uma vez que capturaram os atiradores de Beltway, você pode imaginar os calafrios renovados descendo pela espinha quando, no jornal, o rosto do homem que havia me encarado quando paramos para usar o banheiro na área de descanso
John Allen Mohammed estava me encarando de volta de novo. Havia também uma foto do carro ao lado do qual havíamos estacionados. E, mais assustador ainda, os relatos de que eles haviam sido capturados exatamente na mesma área de descanso onde havíamos estacionado ao lado deles, cerca de uma semana antes. Eu só posso supor que o adolescente que estava dormindo ao lado dele era Lee Boyd Malvo. Felizmente, ambos estavam no banco da frente e era ali que planejavam se esconder e dormir. Então, provavelmente não mataria naquela área de descanso. Portanto, eu acredito que não estávamos em perigo durante esse encontro. Se tivesse sido em outro lugar, poderíamos ter sido alvo. Encontro com serial killer é bizarro, né? É bizarro. Eu perdi uma das fotos, deixa eu pegar ela aqui no Google. Ó, essa que eu tô mandando é o buraco no carro, onde eles posicionavam a arma. Eu acho que essa, como que eles ficavam dentro do porta-mala. E esses são os atiradores. O do lado esquerdo é o John Allen, e o do lado direito é o Lee Boyd. Eu vou só postar a foto dos dois e do carro pra ver a placa certinha de Nova Jersey, né? Me faz pensar, tipo, se a pessoa quisesse ser acusando, ela cria essa história também, porque tem. É basicamente não desmerecendo o relato, que é muito assustador, né? Imagina você encontrar com o serial killer sem saber que é ele uma semana depois descobrir, né? Mas. É ruim de pensar nisso. Dá pra fazer, eu achei vários relatos assim, dá pra fazer um episódio. Acho que é a parte 2 que a gente tem um com a Jay. Ó, Let's Not Meet, Wondery 33. A Viagem. Um relato verdadeiro de uma situação assustadora durante as férias em família. Essa também, ela me estragou um pouquinho. A Mandy falou que férias em família já assusta. Sim, sim. Raras as vezes que não tem uma treta. Pode viajar 3 pessoas. 3 pessoas em família. Mas vai arranjar treta do mesmo jeito. Quando eu era mais jovem, a cada verão e quase todo ano novo, minha família arrumava o carro e fazíamos uma viagem para visitar a família no México. Nunca tivemos problemas até uma viagem particular, quando eu tinha 8 anos. Como em todas as viagens anteriores, saímos de nossa casa no norte do Texas por volta das 18 horas, para chegar ao nosso destino na manhã seguinte. Então, por volta das 2 da manhã, cruzamos para o México, e foi aí que as coisas ficaram estranhas. Quando você está no único trecho da autoestrada no meio do deserto, você não costuma se preocupar em ter o mesmo carro atrás de você por milhas. Estava praticamente escuro lá fora. As únicas formas visíveis eram as estrelas pontilhadas e as silhuetas sinistras dos cactos. Já estávamos no México há cerca de 1 hora e ainda tínhamos mais algumas horas de viagem. E eu lembro de estar dormindo, mas ainda semiconsciente do que estava ao meu redor, porque eu não tinha habilidade para realmente dormir em um carro. Então, quando minha mãe de repente falou o nome do meu pai, eu a ouvi. Miguel, aquele carro está atrás de nós. Está atrás de nós desde que a gente saiu de Laredo. Meu pai deu uma olhada no carro e desconsiderou a atenção da minha mãe. Não, querida. Muitos carros usam essa estrada. Provavelmente ele tá indo pra Reynosa ou pra outra cidade. E deixou por isso mesmo. Apesar da sua certeza, minha mãe continuou de olho no carro atrás de nós. Nesse momento, meus irmãos e eu estávamos hiperconscientes no carro e nos entretínhamos assistindo o carro através das brechas nas bagagens que bloqueavam o vidro traseiro. Nos cansamos bem rápido. Ele está se aproximando, a minha mãe observou, e viramos para assistir enquanto o carro se aproximava cada vez mais do nosso. Ele está muito perto, Miguel. E ela estava certa. Nesse momento, o carro estava praticamente pressionado contra o traseiro do nosso carro, e em um trecho solitário de rodovia no meio do nada, com mais de algumas horas até o amanhecer. Era assustador. Não podíamos fazer muito. Meu pai não diminuiu a velocidade, não parou e ele também não acelerou. Ele apenas dirigiu, e o carro seguiu. Os próximos 30 minutos foram os mais tensos que a gente já viveu. O carro às vezes se afastava apenas para pressionar seus faróis cegantes contra a traseira mais uma vez, como se soubesse que estava nos assustando e gostando disso. Foi durante um desses períodos que o carro havia se afastado que minha mãe avistou um carro de polícia diante,
estacionado à beira da estrada, e ela não perdeu tempo. Para! Bem na frente da polícia! Para agora, Miguel! Ele parou, e o carro continuou dirigindo. Eu imagino o quão confuso o policial deve ter ficado ao ver meu pai estacionar o nosso carro bem na frente dele. O policial se aproximou e perguntou o que estava de errado, e minha mãe urgentemente contou tudo para ele. O carro, como nos seguiu e nos provocou. O policial levou a sério as alegações dela e nos contou como as pessoas eram vítimas e tinham seus carros roubados nessas rodovias vazias por bandidos e criminosos. E então ele se ofereceu para dirigir atrás de nós por um tempo para nos fazer sentir seguros. Nós partimos com o carro da polícia atrás de nós, aliviado, até que cerca de 10 minutos depois vimos algo que confirmou as palavras do policial e os piores medos da minha mãe. 10 minutos depois, vimos o carro parado à beira da estrada, esperando. Em seguida, para completar a cereja do bolo, We Are The Storm, ele comenta: eu sei que isso é tarde, mas eu vou comentar de qualquer maneira. Eu moro no Vale do Rio Grande, não em Laredo, felizmente, e já ouvi falar de policiais corruptos no México, e até aqui no Vale. Policiais foram presos por trabalhar para cartéis. Você teve sorte de ser um bom policial. Eu também tinha a sensação de que pessoas naquele carro eram ladrões de carros, porque isso parece acontecer muito no México. Até mesmo alguns vigilantes começaram a matar os ladrões e deixar seus corpos em público, com avisos no corpo alertando outros ladrões. Se alguém tiver interessado, aqui estão 2 fotos dos avisos deixados com os corpos mortos. Não se alegrem, a foto não abriu. Mas a tradução da foto número 1. Isso é sério, preste atenção, Paulo. Você me disse que não seria um problema, e agora vejo o problema em que você se meteu. Nos pague os 5.000 pesos. Tradução número 2. Camaradas que roubam carros. Infelizmente, eu acabei sendo o primeiro que não tem tolerância. Quem quer que seja, você vai morrer. É pesado esse finalzinho, tipo, é um plot, tipo, plot 1. Ele sair com o policial e encontrar o carro parado cerca de 10 minutos. Plot 2. Policiais corruptos, que entregam as pessoas para os cartéis. Plot 3. Pessoas matam pessoas para deixar recados nos corpos. É pesado, é muito pesado. Tem o link da foto, mas eu não consegui abrir. Eu não sei se o cara só arrastou a foto ou se o Reddit que bloqueou a foto. Mas essa também desbalanceou meu ecossistema. Pelo menos tem a tradução das fotos, né, que deixa mais bizarro. Coverly Ghost 69 postou: eles viajam em grupos? Minha história em 15 de junho de 2022. Ok, então eu não sou realmente da região conhecido como Quatro Cantos, mas eu desci em Oklahoma para a reunião em família da minha namorada em Farmington. Enquanto estávamos lá, eu estava reconhecendo a cidade antes de partirmos. O tio dela ligou para a tia pedindo se ela poderia buscá-lo em uma cidade chamada Shiprock. Ela disse que não podia porque estava tarde e minha namorada estava cuidando das crianças. E nesse ponto já era quase meia-noite. Eu insisti que eu poderia buscá-lo se me dessem a localização. Minha namorada realmente não queria que eu fosse sozinho, mas eu disse que ficaria bem, contando que tivesse a localização do hotel para voltar. Mas quando eu estava chegando ao fundo da cidade, me perdi em uma estrada de terra nos fundos, e nesse ponto, eu meio que estava nas dunas e pensei que era apenas a estrada que eles tomariam ou algo assim. Mas parei para dar uma boa olhada no mapa para ver onde eu estava indo. Acontece que a estrada que eu peguei era sem saída, mas enquanto eu estava estacionado lá, algo bateu na minha janela de trás. Eu olhei por cima e vi uma figura de um homem parado lá. Nesse ponto eu estava pensando, que diabos? Enquanto meu coração e corpo realmente se sentiam tensos, quando eu fui trancar a porta, eu vi mais 2 figuras negras correndo pelo lado. E nesse ponto, eu só me sentia enjoado e tão tonto que sentia que o meu corpo só poderia desligar. Mas eu apenas orei o quanto pude com as minhas respirações ofegantes. O que parecia ser apenas minutos, acho que fiquei lá preso por uns 30 minutos. E quando peguei meu telefone debaixo do assento, tinha 10 chamadas perdidas da minha namorada.
Liguei de volta e ela estava apavorada porque eu não estava respondendo. Nesse ponto, eu estou realmente esgotado ao ponto de não conseguir dirigir. Mas se vocês conhecerem, tem um aplicativo chamado Life 360, que mostra sua localização exata para membros da família que estão no seu grupo. E ela enviou ao tio dela a foto da minha localização e ele veio me buscar porque estava muito preocupado. Ele perguntou se eu poderia passar para o banco do passageiro, mas eu apenas desabei no banco de trás e apaguei. Acordei com suores frios na manhã seguinte e a maior dor de cabeça que eu já tive. Agora alguns dias se passaram e meu corpo está tão dolorido como se eu tivesse feito um treino de crossfit ao máximo. Mas ainda não voltei para casa porque eles são tradicionais e querem que eu veja um curandeiro antes de ir para casa. Mas conseguir um pode levar dias se você realmente não tem contatos. Eu tô apenas me perguntando o que eles podem fazer e se o que eu estou sentindo é uma ocorrência normal se você encontra um tão perto como eu encontrei. Eu estou digitando isso no dia 17/6/2022, porque eu não consigo dormir. E eu esqueci de falar, é um relato sobre Skinwalker. Logo abaixo, o Darkbolt96 postou: "É louco isso ter acontecido contigo lá. Minha mãe é totalmente navarro e meu pai é hispânico. Minha mãe, meus 2 irmãos, meu pai e o lado da família da minha mãe vivem em Farmington. Na verdade, acabamos de voltar de lá há cerca de 2 semanas. Minha mãe me contou sobre a vez em que minha avó e meu avô foram a um evento em Shiprock. Minha avó estava esperando no veículo deles pelo meu avô quando sentiu um cheiro de podre. Então ela começou a se sentir paralisada, como se não pudesse se mover. Não me lembro por quanto tempo isso durou, mas eventualmente passou e ela se sentiu bem de novo. Eles acreditam que fosse um skinwalker. Ano passado, minha noiva e eu fomos visitar os meus pais e os irmãos em Farmington. Estávamos dormindo e ela acordou dizendo que sentia meio em transe e ficou encarando um pôster de lobo no quarto. Comecei a sentir um cheiro podre vindo da janela ao nosso lado. Tudo o que eu pensei foi na história que minha mãe me contou. Nunca dizemos a palavra skinwalker por lá. Sempre foi uma palavra que a gente nunca disse. Eu tenho uma sensação de que pode ter Skinwalker em São Tomé, por ser um lugar muito místico. Não sei. Me dá uma sensação, um gostinho na boca, sabe? Toda vez que eu penso em São Tomé e lembro de Skinwalker, me fala, porra, certeza que deve ter uma bruxa lá que se transforma em um cachorro, se transforma numa coruja ou num gavião. É, man, imagina, você vai, vou visitar São Tomé e de repente uma coruja fica te observando com os olhos amarelos. Ó, o próximo relato ele foi postado no Creepy Encounter pelo Wild Boy 647. Dormir no carro nem sempre é o melhor. Vi outro post mais cedo hoje, o que me inspirou a compartilhar minhas próprias histórias. Viajei pelos Estados Unidos várias vezes. Isso me deu muitas oportunidades de viver algumas situações absolutamente bizarras. Tivemos 2 encontros diferentes, onde pensei que estava prestes a entrar no pior pesadelo da minha vida. Eu estava acampando perto de Tesuque, a cerca de 1 hora de Santa Fé, em uma noite de semana. Tava frio e eu deveria partir cedo na manhã seguinte para o Texas, e estava previsto para nevar. Sendo o jovem gênio que eu era, dormi no meu Jeep para anular tudo isso. No meio da noite, um SUV literalmente derrapa até parar atravessando um cascalho, no meu acampamento. Isso me acorda e eu obviamente fico em alerta. Esse SUV estava tocando música mariachi, incrivelmente estranho, mas eu imaginei que essas pessoas estavam apenas bêbadas ou drogadas. As portas se abrem e essas pessoas saem, começam a correr pela floresta, gritando como se estivessem sendo assassinadas. Quer dizer, essas pessoas pareciam que iam morrer. Eu estava completamente perdido. Depois de talvez 1 minuto ou 2, tudo fica subitamente quieto, e eu não os ouço mais. Enrolado no meu saco de dormir, começa a me cagar de medo. Eu tô aqui, apertado no fundo do meu Jeep, desejando e rezando para que eles desapareçam. Não sei quanto tempo passou. Eu não ousei olhar para o meu telefone, mas eventualmente eu ouvi vozes baixas ao redor do meu Jeep.
A única coisa que eu ouvi foi: "Você acha que tem alguém aí dentro?" Como você pode imaginar, eu perdi completamente a calma. Eu simplesmente comecei a gritar, rastejei o mais rápido que eu pude até o banco da frente, onde eu liguei as luzes e a chave de ignição. Quando eu olhei para cima, eu vi pessoas se dispersando como baratas para as árvores e descendo a montanha. Desde então, mantenho um revólver J-frame no console central sempre que eu viajo. Minha permissão do estado é reconhecida em muitos lugares, então é um luxo bom de ter. A questão da arma é complicada, né? Mas é bizarro, né? Se você costuma dormir no seu Jeep nos Estados Unidos, que muita coisa bizarra acontece. 2. Isso foi na cidade de Little Rock, Arkansas. Eu estava indo para Oklahoma, na costa leste, para visitar a minha família no Natal. Eu era muito mão de vaca para pagar por um hotel, então eu saí da I-40, estacionei atrás de um hotel e dormi no meu Jeep. No meio da noite, fui acordado pelo som de um pequeno barulho de raspagem. Confuso, abri os olhos para ver uma figura ao lado de fora, tentando abrir o zíper da capota do meu Jeep. Horrorizado, simplesmente fiquei sentado lá. Não foi até que ele ou ela conseguiu enfiar a mão pela pequena abertura que havia criado, que eu alcancei. Peguei a primeira coisa que estava ao meu alcance, que era uma lanterna Coleman, e esmaguei a mão dele ou dela, sem esperar ver o resultado disso. Pulei para o banco da frente, liguei a ignição e saí do estacionamento do hotel o mais rápido que eu pude. Não parei para abastecer, não parei em semáforo vermelho, não tomei café ou qualquer coisa do tipo. Entrei direto na I-40 e continuei para o oeste, por quase 48 quilômetros. Escusado será dizer que essa foi a última vez que eu dormi no meu Jeep. Tem algumas outras histórias, especialmente no Novo México, mas definitivamente não são tão bizarras como essa. A Mandy falou que só acontece coisas bizarras nos Estados Unidos porque eles não peitam o demônio igual a gente. Cara, acontece muita coisa bizarra lá. É inexplicável isso. É muito bizarro. Eles são muito, muito quebrados, cara. A cada relato do Reddit que eu pego que é dos Estados Unidos, dá pra ver que eles são muito diferentes da gente. Muito. Óbvio, a gente não vai dormir no carro aqui no Brasil, porque pra acontecer isso não custa. Mas... Mas... O Crash falou que não se consegue dormir imaginando num carro, nem em Minas. Cara, imagina dormir num carro, eu fico pensando nisso também. Não dá, né? Sei lá. Algani falou que tem certeza que acordaria com alguém no vidro olhando. Imagina fazendo. Sabe quando você faz sombra com o dedo e a pessoa fica olhando pra dentro do carro? Arrepiei só de pensar nisso. Bom, tanca essa. Let's Not Meet, Orange Tent Girl. Caminhada no interior se torna assustadora. Queridos ouvintes, desculpa a interrupção. Aqui eu saí de o editor, mas eu tô passando aqui só para falar rapidinho que o próximo relato ele tem alguns temas complicados. Então isso daqui é um alerta gatilho, tá bom? O próximo relato ele aborda temas como zoofilia e descrições gráficas sobre corpos mutilados, entre outras coisas. Então fica o alerta gatilho para vocês, e se vocês acharem que é necessário, podem pular diretamente para 1h08, que é o fim do relato, tá bom? É isso, pessoal. Desculpa a interrupção e um bom relato para quem fica. Nunca postei nada no Reddit antes. Essa é a minha primeira vez. Meu irmão sugeriu que eu contasse minha história aqui. Sou uma mulher branca, de 33 anos, de Los Angeles. Há 3 anos, meu namorado e eu, como planejado há 5 anos, completamos 30 anos. Vendemos tudo o que tínhamos, incluindo meu carro, pegamos o Trailblaze dele e decidimos apenas viajar pelos estados e pelo Canadá. Acho que você poderia nos chamar de mochileiros, pois tendemos a seguir o bom tempo, entrar num parque estadual e caminhar pela natureza por dias a fio.
Meu irmão gosta de brincar dizendo que somos hippie anti-establishment. Não vivemos necessariamente fora da rede, mas entre nós dois temos um telefone pré-pago, usamos para emergência ou para nos comunicarmos com famílias e amigos, e um MacBook que eu uso para trabalho. Eu sou escritora, freelance, criadora de conteúdo e estou retida com uma empresa de robótica. Eu escrevo principalmente papéis brancos chatos ou conteúdo para a web. O ponto principal da nossa situação de vida é viver livre de dívidas e ter o menor de contas possível. Só uso Wi-Fi gratuito, então 1 ou 2 vezes por semana temos que ir à cidade com Starbucks. Essas informações de fundo são importantes apenas para que você saiba mais sobre quem somos e como vivemos simplesmente. Nenhum de nós está envolvido nas redes sociais e sabe muito pouco sobre o Reddit ou Instagram ou usa qualquer aplicativo, porque nosso telefone não é um smartphone. Nem sequer enviamos mensagens de texto. No último verão, decidimos fazer uma caminhada pelo interior de Arkansas. É um desses estados sobre os quais você realmente nunca ouve outros caminhantes falarem, mas lemos que tinha algumas belas paisagens naturais. E tem. As regras neste parque em específico eram bem relaxadas. Não precisávamos de permissão, havia algumas leis e diretrizes básicas, mas não era necessário fazer check-in. Tínhamos todos os básicos e planejávamos fazer uma caminhada de 6 dias. 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Durante todo o tempo que estivemos lá fora, não vimos nem ouvimos outra alma. Mas no primeiro dia, enquanto nos preparávamos para sair da trilha e encontrar um lugar para acampar, pois estava quase anoitecendo, cerca de meia milha fora da trilha, que é geralmente o padrão para nós, pegamos o que parecia ser uma trilha de animais, e cerca de meia milha para fora vimos uma barraca verde de 2 pessoas. Estava quase camuflada na folhagem. Então chegamos a ela quase por acidente. Alguns mochileiros preferem privacidade, outros são mais sociais. Nós somos do tipo mais social. Tivemos algumas experiências ótimas acampando perto de outros mochileiros, compartilhando histórias, comida e 1 ou 2 baseados. Estávamos a cerca de 30 jardas de distância da barraca, que estava fechada com zíper. Então meu namorado gritou uma saudação para fazer nossa presença conhecida. Sem movimento e sem som. Assumimos que o cara da barraca verde ou não estava por perto ou não queria ser incomodado. Então começamos a seguir uma nova direção para nos distanciarmos. Acampamos, nunca ouvimos um pio. Seguimos em frente na manhã seguinte, esquecendo completamente do cara da barraca verde. Até que perto do final do 5º dia em nosso trekking de volta, estávamos novamente procurando um lugar para acampar fora da trilha quando nos deparamos com a barraca verde de novo. Isso não é tão incomum, mas normalmente os caminhantes do interior continuam se movendo, então realmente não estávamos esperando isso. A aba da barraca agora estava aberta, então meu namorado gritou sua saudação e nada. Meu namorado queria ir verificar, dizendo que isso era estranho e talvez alguém estivesse machucado. Não gostei da ideia desde o início, porque embora não tivesse tido nenhuma experiência ruim pessoalmente, ouvimos histórias suficientes de outros mochileiros eremitas e homens das montanhas que querem privacidade, carregam armas, coisa do tipo. Mas meu namorado me assegurou que ficaríamos bem, e se tudo mais falhasse, ofereceríamos um pouco de maconha para manter a paz e seguiríamos nosso caminho. Assim que chegamos perto do local, o cheiro de decomposição era intenso. Meu namorado tem chamado sua saudação nos últimos metros e, uma vez que o cheiro o atingiu, ele parou e se virou para mim e disse: "E se encontrarmos um corpo?" Minha pele arrepiou. Eu fiquei imediatamente com medo. Eu nunca vi um corpo antes e eu não quero ver. Quanto mais nos aproximávamos da barraca, pior ficava o cheiro. Eu sabia com certeza que íamos entrar e ver um cadáver em decomposição de algum velho acampando. O que encontramos foi pior que isso. Do lado de fora da barraca estavam as pernas de uma corça morta, todas as 4, cobertas de mosca. Parecia que as pernas haviam sido cortadas na sua maior parte e então arrancadas o resto. Era uma bagunça. Na parte de dentro estava o corpo e a cabeça de um cervo, mas a porção do meio estava enrolada em um cobertor de lã azul que estava encharcado de sangue na parte inferior, onde costumavam estar as pernas. Estava deitado de lado, a parte inferior voltada para a entrada da barraca. O rabo havia sido cortado, e o ânus e a vagina estavam cobertos por um sangue seco e escancarado, como se estivesse penetrado. O mesmo com a boca.
A parte inferior estava dobrada em um ângulo assustadoramente quebrado. A barraca estava aberta, então pudemos ver tudo sem ter que entrar. Não que entraríamos de qualquer maneira, porque nesse ponto o cheiro era quase debilitante. Havia uma garrafa quase vazia e suja de óleo para beber e uma toalha de cozinha verde e branca com franjas manchadas. Era isso. Eu comecei a chorar imediatamente e implorei para ele ir embora. Tudo o que ele conseguia dizer foi: "Que porra é essa?" E nós viramos e corremos. Corremos para a trilha e descemos por ela o quanto pudemos até que o anoitecer nos alcançou e tivemos que montar acampamento. Não fomos muito longe na trilha e nenhum de nós dormiu. Não acendemos a fogueira ou usamos lanternas depois de escurecer. Apenas ficamos sentados sussurrando um para o outro, repassando o que acabamos de ver. Qualquer barulhinho nos assustava. Era como se nosso cérebro estivesse em alerta vermelho. E eu continuava pensando que a qualquer momento um estuprador de cervos morto voltaria à sua barraca, veria nossas pegadas ou algo assim, saberia que estávamos lá e nos rastrearia de volta à nossa barraca. Nunca tive tanto medo em minha vida. Logo antes do amanhecer, desmontamos e começamos a sair. Meu namorado parou na estação dos guardas florestais ao sair do parque para relatar o que tínhamos visto. O guarda era um cara jovem, da nossa idade. Ele pareceu tão assustado com a nossa história quanto nós ao contá-la. Ele anotou a maior parte e meu namorado mostrou no mapa aproximadamente onde tinha sido. Ele perguntou se sabíamos como o cervo foi morto, e naquele momento a gente nem tinha pensado nisso. Apenas assumimos que ele tinha sido baleado, mas por causa do cobertor não vimos a ferida. Mas também a gente não estava esperando exatamente fazer a autópsia. Desde então, encurtamos nossa caminhada pelo interior para o máximo de 4 dias. Também ficamos muito menos ansiosos para chamar outros acampamentos e nunca mais nos aproximamos de outra barraca desocupada de novo. E a Mandy acabou de soltar o pior comentário de todos, que foi o pior no sentido melhor, porque, tipo, imagina se o guarda é o tarado. Cabeças explodindo agora. Puta merda. Eu não tinha pensado nisso. Não tenho o que comentar. Não tenho o que comentar. É simplesmente bizarro. Próximo é grande também. O último, a saideira. A saideira. Vamos pro paranormal? Pra dar uma aliviada nessa tensão que criou do último relato. No The Truth is Here, Milkshake Socks 8823 postou: "Eu acredito que tive um encontro com um mendigo." Estamos criptídeos hoje, hein? Criptiders. Isso me deixou exatamente abalada porque eu adoraria algumas opiniões, especialmente de alguém com experiência. Ano passado tive uma experiência muito estranha em uma floresta nacional da Califórnia. Eu estava sozinha em uma viagem de carro com meu cachorro e dirigia bem para dentro da Floresta Nacional de Mendocino. Gosto de acampar em parques nacionais, florestas porque é isolado, então meu cachorro pode vagar e eles são gratuitos. Uma compensação por dirigir em estradas esburacadas e ruins para entrar nos parques é que às vezes pela falta de serviço e assistência. Enfim, eu estava dirigindo por uma estrada de terra que subia uma montanha por volta das 17 horas. Estava muito agradável, ensolarado e quente com uma leve brisa. Nada grave aconteceu, mas eu me senti exatamente desconfortável, entrando na área e esse sentimento não passou. Subi na montanha, senti que não deveria ficar lá, até que mandei mensagem pro meu namorado sobre isso enquanto eu pude, antes do meu telefone perder completamente o sinal. Procurava por algum sinal de que outra pessoa tivesse estado por ali recentemente, mas eu não vi nada. Parei e saí do carro com meu cachorro para olhar a borda da estrada e notei um esquilo morto e alguns cacos de vidro misturado com terra no cascalho. Yuka, a minha cachorra, começou a rosnar levemente. Ela vocaliza bastante, mas quase só a vi rosnar com outros cachorros. Ouvi ela rosnar por um gambá uma vez, então pode ser algo que ela cheirou, talvez.
Esse lugar continuou me fazendo sentir bastante tensa, mas me orgulho de ser uma vigiante mochileira independente. Então eu decidi continuar por pelo menos um pouco mais com a minha cachorra resmungando para ver se conseguia encontrar um bom lugar para acampar. Continuei notando mais animais mortos, tendo em mente que ninguém vai mais rápido que 8 ou 16 km por hora nessa coisa, isso se houver alguém lá. Eu ouvi voz de homem, elas soaram perto e penso que deveria chamar por eles. Então paro meu carro, mas meio que congelo e sinto que não deveria. Não consigo entender bem o que eles estão dizendo. Não vejo nenhum sinal de pessoa em lugar algum e volto para o carro e continuo dirigindo lentamente para frente e olhando cautelosamente de onde as vozes poderiam estar vindo. Nunca me deparei com outras pessoas em um parque nacional ou floresta quando fui tão ao fundo assim. O sentimento perturbador sobre vozes que vieram e foram algumas vezes. Ela crescia. Eu desisti e comecei a virar o meu carro. Sinceramente, eu não lembro como o Yuka estava agindo na descida. Eu estava assustado e focado em sair de lá. Só me lembro claramente de ter me surpreendido com o resmungo dela quando estávamos fora do carro. De forma meio perigosa, eu desci rapidamente a montanha sem ver sinal de ninguém. Eu decidi optar pelo luxo de pegar um hotel para passar a noite. Achei que estava apenas bem. Espaços grandes e abertos podem ser intimidadores. Eu me disse, e as vozes poderiam ter ecoado de algum lugar distante e apenas soado perto. Animais morrem, vidros se quebram, nada aconteceu, beleza. Mas me lembro desse lugar e ele me marca. Sempre que eu estou assistindo filmes de terror, se eu estou passeando com meu cachorro na floresta à noite, nada se compara ao sentimento que eu tive subindo aquela montanha, e é honestamente meio interessante para mim. Mas assim, como assustador. Recentemente me deparei com algumas informações e algumas lendas nativo-americanas que me deixam extremamente inquietas. Avançando o ano, mencionei esse lugar para algumas pessoas e as vibrações assustadoras que me deu, mas nada muito mais. Pesquisei o Parque Nacional uma vez e não vi nada, mas também não procurei muito. Como eu gosto de filmes de terror e coisas do tipo, daí minha fascinação por este pequeno evento, meu namorado e eu estávamos terminando nossa viagem de carro ontem. Estávamos no Wyoming para um casamento. Faltava apenas 2, 3 horas e o sol tinha se posto. Então decidimos ouvir alguns podcasts e vídeos no YouTube assustadores. Fomos no podcast No Sleep, para o X-Files e acabamos em um vídeo de histórias verdadeiras sobre lendas nativo-americanas. Eu tô meio prestando atenção, acariciando minha cachorra, jogando Pokémon em um emulador. Eu ouço o narrador mencionar mendigos. Ele menciona brevemente o que são e casualmente menciona que eles podem imitar vozes. Digo quando falo que os calafrios mais horríveis que já senti na vida percorreram minha espinha, e eu olhei para o meu namorado e perguntei se ele se lembra daquela floresta nacional que me deixou assustado no ano passado. Ele disse que sim, e se lembra que me enviou uma mensagem dizendo que provavelmente estava perto de um mendigo. Ele fez isso. Eu lembro dele dizendo isso, mas eu não sabia muito sobre essa lenda e pensei que ele estava apenas sendo engraçado e tipo assim, o pé grande provavelmente está me perseguindo, ou alguma outra piada de tio. Ele tava tipo, não, eu não tava meio brincando, mas disse especificamente porque você disse que tava ouvindo vozes que não conseguia encontrar rastros. Me sinto estranho pra caramba e começo a googlar sobre o mendigos. Eles supostamente são capazes de imitar vozes humanas e viveriam naquele tipo de área. Tudo se encaixava. Obviamente há um monte de informações questionáveis por aí, mas tentei encontrar sites mais reputáveis e experiências autênticas. Então, especificamente, procurei por pessoas desaparecidas na área e a primeira manchete que chama minha atenção é: outra família desaparece em Mendocino. E passei por diferentes sites e artigos de notícias sobre pessoas desaparecidas, mas todos estão um pouco escondidos sobre sites de parques nacionais e fotos de árvores. Lembrei de ter pesquisado a floresta cerca de um ano atrás e não vi nada, e percebi que essas histórias não pareciam ser muito faladas. O que também aguçou minha intuição. Foi dito que bem mais de 100 pessoas nos últimos 8 anos desapareceram e não foram encontradas, além de muitas que são encontradas mortas. Isso realmente aguçou minha intuição. Lembrar como me sentia insegura e o quanto eu queria sair de lá me aterroriza. E me sinto tão inquieta sobre o que eu estava ouvindo, e sinto até hoje. Minha cachorra e eu somos muito próximas. Ela era uma vira-lata que começou a me seguir um dia e acabei trazendo para casa na Costa Rica. Então, seus pequenos rosnados pelo caminho me fez sentir que havia algo errado. Mesmo que fosse apenas um vídeo contando história, essas histórias vêm de algum lugar.
Fiz muitas viagens sozinhas dentro quanto fora do país e nunca tive um sentimento tão ruim, além de ver uma quantidade desnecessária de animais mortos em uma floresta nacional, o que apenas pareceu estranho. Acho que eu não farei mais viagens sozinhas, a menos que seja ao redor de civilização. Risos. Alguém sabe sobre lendas nativo-americanas autênticas ou alguém já teve experiência inexplicável como essa? Pontos extras se você teve más vibrações na Floresta Nacional de Mendocino por causa de um mendigo? Em seguida, underline monotropa underline uniflora postou: eu não acho que era um mendigo, ou mesmo algo sobrenatural por ser, mas eu também viajo e acampo em florestas nacionais remotas. Alguns outonos atrás, me encontrei na mesma floresta. Também me senti muito desconfortável, mas eu não consegui entender bem o porquê. Por 2 noites, eu e meu companheiro de estrada, companheiro de viagem, acampamos bem no interior da Floresta Nacional de Mendocino, em uma espécie de cânion. Durante todo o tempo, ambos nos sentimos inquietos sem motivo aparente, e não queríamos nos aventurar muito para pegar lenha ou para ir ao banheiro. O local era lindo. A única coisa estranha era o esqueleto de uma vaca completo na parte de trás da clareira, branqueada pelo sol. Ambos tivemos dificuldades para dormir e tivemos sonhos estranhos, mas isso realmente não é muito estranho. Em outra noite, dormimos no topo de uma colina em uma parte da floresta, às milhas de distância perto de um lago. A noite toda ouvimos vozes, um grupo de vozes que soavam como pessoas se divertindo ao redor de uma fogueira, até cantando junto com o violão em alguns momentos. Tentamos andar por aí à procura de uma fogueira, assumindo que seriam viajantes como nós, mas nunca conseguimos encontrar nenhum brilho de fogo através das árvores. Estava muito ventoso em nossa colina, então apenas assumimos que eles poderiam estar em outro lado do lago com o som se carregando. Mas, de novo, tivemos dificuldade para dormir e tivemos sonhos estranhos. Talvez onças pardas, talvez o pé grande, talvez o vento. Talvez a energia de tanta obsidiana e terra com uma história intensa. Quem sabe? Quem sabe não era o Endigo mesmo, né? Por que Monotropa Uniflora não acha que é um Endigo? Se ela teve a mesma e basicamente experiência, encontrou o esqueleto de uma vaca, ok, menos mal, porque era uma vaca apenas, mas ok, pode ser o vento levando vozes através do lago, acontece, mas achar uma floresta à noite é até que fácil, né? Uma floresta não, achar uma fogueira à noite, a fumaça, clarão, é fácil até. A Mandy falou do chupacabra. Como eu indigo, não, o chupacabra é outro criptídeo. E o chupacabra não é nativo dos Estados Unidos, né? Ele é da América Latina. Ele pega ali a região da América Central, América do Sul. O Talgani falou, acho que é muito aquilo de tentar não acreditar no que tá vendo. E sim, é tipo, a gente tá aqui, tá acontecendo com a gente, vamos negar que é mais fácil negar do que aceitar. Eu fiquei curioso em saber esses lugares que foram narrados aqui na história. Eu vou mandar pra vocês lá no grupo, vou postar no Insta do Terror, se você não sabe qual que é, @terror na esquina. Eu vou mandar aqui ao grupo porque eu vou pesquisar essa floresta que eu fiquei curioso. Eu acho que não vai dar pra postar todas essas fotos no Insta, porque são muitos lugares, né? Então se você quiser ver elas, entra aí na seita. apoia.se/terror na esquina. E sim, é muito bonito, né? Estados Unidos também, apesar de ser muito bizarro, tem muitos lugares bonitos. Não desmerecendo que o Brasil tem muito, 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 muito lugar bonito. Mas são paisagens muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. Se você vai pro norte do Brasil, você vai pro sul do Brasil também, são paisagens também muito diferentes. Dá pra sacar a diferença de vegetação de quando você sai de São Paulo e entra no Paraná. Eu acho que a gente nunca explorou tanto o Wendigo aqui, né? Eu vou deixar a caixinha de perguntas, se você escutou até aqui, vai lá na caixinha de perguntas, fala assim, não, eu vou deixar uma enquete. Vamos falar de Wendigo? Sim, claro, ou por favor. Não, tô zoando. Vou deixar lá, vocês votem. E comenta lá, é muito legal ver os comentários de vocês sobre os episódios. E um episódio imenso. Esse ficou grande.
Então, pessoal, se você escutou a gente até aqui, meu muito obrigado. Muito obrigado se você não escutou também, né? Você escutou só metade do episódio. Obrigado ao pessoal da seita que tá aqui escutando o episódio, comentando em tempo real. Vocês são fantásticos. O pessoal, todo mundo que escuta o terror, eu sou muito grato por vocês. Muito, muito, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi um episódio que eu gostei de montar a pauta, eu gostei de gravar e esperem que mais episódios assim virão. Gostei desse formato, tipo, maior. Me chamou a atenção, me pegou diferente esse episódio. E 2024 vai ser um ano de revolução do terror na esquina. Mas meu muito obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau!